Olá, eu sou Beatriz Guglielmelli e esse é o terceiro episódio da terceira temporada da nossa série informativa sobre autoproteção de crianças. Nos episódios anteriores, falamos sobre a formação social e o racismo no Brasil, políticas e ações de combate ao racismo e a importância de uma educação antirracista. Nesse episódio, falaremos sobre os caminhos para a prevenção às violências e a autoproteção de crianças. Mas quem são as crianças a quem estamos nos referindo? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Aqui, tomaremos como prioridade as crianças da primeira infância, ou seja, crianças até 6 anos completos. Isso porque as violências contra crianças atingem mais diretamente aquelas que estão na primeira infância, justamente por serem mais frágeis e indefesas. Durante esse período, as crianças ainda estão em desenvolvimento e formação, precisando que os adultos cumpram seu dever de proteção e orientação, para que ela possa desenvolver todas as suas potencialidades em segurança. Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, comenta. As crianças na primeira infância, as crianças de 0 a 6 anos, são as crianças pequenas e que, na maioria das situações em que sofrem algum tipo de violência, elas não conseguem identificar isso como uma violência. Seja porque a violência é uma violência doméstica que envolve pessoas das suas relações de afetividade, ou simplesmente porque elas não têm formulado a ideia da violência. E por não entender isso e não ter sido orientada, ela não consegue falar e pedir ajuda. Na verdade, quando nós adultos, nas instituições, nas famílias, na escola, não tratamos dessas violências, não conversamos com a criança, nós estamos contribuindo para desprotegê-las. A ideia da autoproteção como uma estratégia de prevenção, às violências, é uma ideia que se baseia, se fundamenta em pilares muito simples. A criança, ela precisa entender minimamente que o seu corpo lhe pertence, de que ela pode dizer não e que ela precisa pedir ajuda. Quando ela entender, ela tiver uma situação desconfortável, que ela suspeite que esteja vivenciando uma situação de violência, ela tem alguém de referência a quem possa contar o que está acontecendo, o que aconteceu. Com esse pequeno ato, a gente consegue romper esse ciclo da violência. Então, a gente não quer transferir a responsabilidade da prevenção das violências contra a criança para a própria criança, mas que ela tenha noções básicas que fundamentem, que lhe possa contribuir para que não seja alvo das diversas formas de violência. Como explicado pela professora Valéria Nepomuceno, a autoproteção envolve oferecer orientações que possibilitem que a criança reconheça situações de risco e ameaça, mesmo que concretizadas, e saber que existem pessoas dispostas a protegê-la, e por isso ela pode falar sobre o que aconteceu e pedir ajuda. As violências contra as crianças se manifestam de diferentes formas, sendo as principais a física, a sexual, a psicológica e a de negligência, podendo ocorrer em casa ou fora dela. Quando abordada, a autoproteção aparece quase que exclusivamente como um recurso para prevenir o abuso sexual, mas ela é uma potente ferramenta para prevenir todos os tipos de violência, incluindo o racismo. Valéria Nepomuceno explica. Uma criança que entende que o seu corpo lhe pertence, que as pessoas não podem tocá-la ou referir-se ao seu corpo, à sua cor de pele, de uma forma violenta, agressiva, é uma criança que consegue reagir minimamente àquelas situações indesejadas.
E é uma criança que vai conseguir falar para um adulto da sua confiança o que está acontecendo e vai poder, assim, acionar toda uma rede de proteção que agirá nessa situação de violência, no caso específico que nós estamos discutindo em toda essa temporada do nosso podcast, o racismo na infância. Então, a criança que entende que a cor da sua pele não pode diferenciá-la, que a cor da sua pele negra é bonita, deve ser respeitada, tem um diferencial, essa criança ela vai entender que ela não pode ser humilhada, que ela não pode ser destratada por conta da cor da sua pele e pedirá ajuda nessas situações. Aí é que a autoproteção se realiza e consegue contribuir no combate ao racismo. Para obter resultados significativos no combate e prevenção à violência, é necessário que haja um trabalho realizado em conjunto, com a participação ativa das instituições, escolas e famílias. Valéria Nepomuceno comenta sobre algumas estratégias de autoproteção que podem ser adotadas tanto pelas escolas como pelas famílias. A escola, ela pode desenvolver, na minha compreensão, duas estratégias que são fundamentais para contribuir no combate ao racismo infantil. A primeira é resgatar e trabalhar, através de várias ações pedagógicas, toda a história, a cultura, a ciência do povo negro. E, em particular, a história desse povo na formação social do Brasil. Uma outra estratégia que também envolve diferentes ações pedagógicas, inclusive ações pedagógicas que precisam ser cada vez mais desenvolvidas e sistematizadas e disseminadas, são aquelas que envolvem a elevação da autoestima da criança negra, da sua beleza física, dos seus traços, dos seus cabelos. Então, a criança com a autoestima mais elevada, ela reage, ela fala, ela já entende que algo ali na relação entre as pessoas não está correto e ela consegue se manifestar. Uma criança com uma autoestima muito baixa, ela não vai reagir e ela vai somar à sua história de vida uma série de violações de direitos humanos que contribuirá para formar um cidadão, uma cidadã com menos participação na sociedade e se sentindo excluída da história do país, do seu povo, do seu território, da sua comunidade. Não podemos cobrar das famílias que ajam como uma escola que desenvolvam propostas pedagógicas para trabalhar determinados temas com suas crianças. Mas nós podemos, as instituições governamentais e não governamentais, trabalhar com essas famílias para que elas possam orientar as suas crianças, para que elas possam alertar as suas crianças para situações de racismo, para que essas crianças sintam confiança em contar para seus familiares as situações vivenciadas fora da família e para que a família possa tomar as decisões necessárias para enfrentar essas violências. Uma delas é notificar a situação ao Conselho Tutelar e, em algumas situações mais graves, inclusive, já encaminhar a própria Polícia Civil, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Em casos de racismo contra crianças, busque as Delegacias de Proteção à Infância e Adolescência e o Conselho Tutelar. Este é um trabalho desenvolvido pelo GCRIA UFPE e LAAC UFPE, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco.